Neste vídeo, pretende-se abordar o tema aspectos quantitativos das reações químicas, nomeadamente as reações químicas, escrita das mesmas, o reagente limitante e o reagente em excesso e o grau de pureza. O rendimento e a economia atómica e química verde ficam para o vídeo seguinte. Quando falamos de reações químicas, significa que temos reagentes que vão originar produtos de reação. E temos de saber escrever a reação química. Por exemplo, se nos dão um esquema de palavras e nos dizem que reagem 100 gramas de alumínio sólido com 200 gramas de óxido de manganês, originando óxido de alumínio 3 sólido e manganês sólido. Como é que vamos escrever esta reação química? Geralmente o enunciado dá-nos esta fórmula química e esta fórmula química. Estas não, porque estão na sua forma atómica e estando na sua forma atómica o aluno tem que saber escrevê-los. Então, para escrever a reação, como é evidente, do lado dos reagentes temos o alumínio no estado sólido, que reage com o óxido de manganês, vou deixar espaço, posso ter que pôr ali um algarismo, o manganês no estado sólido, originando óxido de alumínio e ainda manganês no estado sólido. Para acertar a reação, venho ao alumínio, tenho 1 e aqui tenho 2. Então tenho que pôr o coeficiente 2. Vou ao manganês, aqui tenho um manganês. Então não vou mexer para já no manganês. Mas depois tenho 3 oxigénios, então 3 oxigénios. Fiquei com 3 manganês, vou acertar e fiquei agora com 3 manganês. Portanto, está a equação química escrita e devidamente acertada. A seguir, vamos imaginar que dizia então que tinha 100 gramas de alumínio, 200 gramas de óxido de manganês e perguntava qual é a massa de manganês que se pode obter. Primeira coisa, temos que passar todos os valores de massa, neste caso, para quantidade química, para número de mol. Então vamos fazer isso agora. Para calcular a quantidade de alumínio, o número de mol vai ser a massa a dividir pela massa molar. A massa de alumínio, 100 gramas. Vamos à tabela periódica ver a massa atómica relativa do alumínio, que é 26,98. Então vamos ter uma quantidade de 3,71 moles de alumínio. Agora vamos fazer a mesma coisa para o óxido de alumínio. A quantidade vai ser o número de mol, a massa a dividir pela massa molar, ou seja, os 200 gramas. E agora preciso de calcular a massa molar do óxido de manganês. Então, a massa molar vai ser... Vou à tabela periódica buscar a massa atómica relativa do manganês, que é 54,94, e somo a do oxigênio, que é 16. E vou obter 70,94 gramas por mol. Então, vou ter 200 a dividir por 70, 94. A quantidade vai ser de 2,82 mol. Já tenho a quantidade de óxido de manganês e a quantidade de alumínio. Eu preciso de saber a massa de reagente que se vai formar. Ora bem, então tem que ver quem é que manda. O que manda é sempre o reagente limitante. Então vou identificar o reagente limitante, que vai ser aquele que vai ditar a quantidade de produto formada. O reagente limitante é sempre aquele que existe em menor quantidade estequiométrica. Se é em quantidade estequiométrica, quer dizer que eu não posso pegar
nestes valores que eu tenho aqui, que eu assinalei agora a amarelo, e comparar só assim. Eu tenho que ir ver de acordo com estes algarismos, aliás, neste caso já são números que eu tenho aqui, e que tem o nome de coeficiente estequiométrico, vou relacionar para ver qual é o limitante. Então, vou escrever a reação estequiometricamente. Então, vou fazer a chamada estequiometria da reação. Na estequiometria da reação, eu tenho 2 moles de alumínio reagem com 3 moles de dióxido de manganês. Agora, pego num qualquer. Posso pegar nas 3,71 mol de alumínio. Eu tenho 3,71 moles de alumínio. Vou calcular a quantidade de óxido de manganês necessário. Então, necessito de um número de mol igual a 5,57 mols de óxido de manganês. Isto é o que eu preciso de óxido de manganês. Vou ver quanto é que eu tenho. Tenho 2,82. Então, tenho 2,82 mol. Eu preciso mais do que aquilo que tenho. Então, o óxido de manganês é limitante. Pronto. Já fiz as continhas todas para ver quem é o limitante. Se fosse uma escolha múltipla, eu podia fazer simplesmente da seguinte forma. Chegava aqui e tinha os valores 3,71 e 2,82 e fazia da seguinte forma, para ser muito mais rápido. 3,71 do alumínio, mol de alumínio, dividia pelo coeficiente estequiométrico, que é 2, e comparava com 2,82 a dividir pelo coeficiente estequiométrico do óxido de manganês, que é 3 aqui, mols de óxido de manganês. E chegava à conclusão que o óxido de manganês, a relação é menor. Então, está em menor quantidade estequiométrica, é o limitante. Pronto. Definimos já quem é o limitante. O limitante é quem manda. Vou ver na reação como é que ele se relaciona com o que nós queremos, que é o manganês. É na estequiometria de 3 para 3. Então, escrevo isso. 3 mols de óxido de manganês originam 3 mols de manganês. Eu não tenho 3 mols de óxido de manganês, mas tenho 2,82 mols. Então, 2,82 vão obter-se N, em que o N é 2,82 mols de manganês. Não queria a quantidade de manganês, mas a massa. Então, agora, uma vez que não quero a quantidade, mas a massa, vou multiplicar a quantidade pela massa atómica relativa do manganês, que é 54,94. E vou ter uma massa de 154,93 gramas. Está então calculada a quantidade, a massa de manganês que é possível formar, partindo de 100 gramas de alumínio e 200 gramas de óxido de manganês. Vamos agora passar ao conceito de grau de pureza de uma amostra. Se eu disser que parti de 100 gramas à mesma de uma amostra que contém alumínio, em que tenho 20% de impurezas. Tenho 20% de impurezas. E que reagiu com, pode ser 100 gramas de óxido de manganês, portanto vou ter a mesma reação, e quero saber qual é a mesma a massa de manganês que se vai formar. Portanto, estou a pôr a mesma reação que tinha há bocadinho. Aqui não altera nada, vou calcular o número de mol, massa, massa molar. Então, vou ter um número de mol de 1,41 mol. Agora, aqui tenho impurezas.
Se tenho impurezas, tenho que ir primeiro limpar a amostra. Portanto, o primeiro passo é limpar. Então, vou ter que a massa de alumínio é 20% impuro, então é 80% puro. Tem 80% da massa total. Então, vou ter que a massa do alumínio é 0,8 vezes 100, ou seja, 80 gramas. Vamos então ter uma massa de alumínio de 80 gramas. A quantidade de alumínio, massa a dividir pela massa molar, 80 a dividir por 26,98, então 2,96 mol. Tenho então a quantidade de alumínio, a quantidade de óxido de manganês. Vou identificar o limitante. Identificar o limitante é exatamente como já tinha sido feito anteriormente. 2 mols de alumínio para 3 mols de óxido de manganês. Nós não temos 3, mas 1,81 mol. N. Então, precisamos de um número de mol de alumínio de 1,21 mols de alumínio. Temos quanto? Temos 2,96 mol. Temos mais do que aquilo que precisamos, então sobra alumínio. Se sobra alumínio, o alumínio está em excesso. Quem está em excesso é o alumínio, então o limitante vai ser o óxido de manganês. Temos o limitante, fazemos como há bocadinho e vamos relacionar o óxido de manganês com o manganês. Como? 3 mols de óxido de manganês para 3 mols de manganês. Nós não temos 3, mas 1,81 mol, então N. Em que N é 1,81 mol de manganês. Então, a massa seria o número de mol vezes a massa molar, ou seja, 99,44 gramas de manganês, que é possível formar a partir de 100 gramas de óxido de manganês e 100 gramas de alumínio 80% puro.